Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques de hoje. Reforma da Previdência avança na Câmara e mercado reage com otimismo. Índice da Bolsa de Valores de São Paulo bate novo recorde e dólar vai abaixo de 13,80. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga amanhã relatório de oferta e demanda de grãos. Nesta edição, você vai ver como o mercado deve reagir aos novos dados. E hoje estreia o quadro Momento CPEA. Toda semana uma nova análise com profissionais de um dos mais importantes centros de estudos do país. Canal Rural de cara nova, com marca mais moderna, leilões digitais e novas tecnologias. Tudo para fortalecer a conexão com o agronegócio. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A Câmara dos Deputados deve votar hoje, em primeiro turno, o texto base da reforma da Previdência. Ontem, a sessão que discutiu detalhes da proposta se estendeu até a 1h da manhã. A Câmara retomou hoje pela manhã os trabalhos na casa, mas algumas medidas tentam atrasar o início da votação do texto. Ao todo, foram apresentados 46 requerimentos que faziam parte de uma estratégia da oposição para retardar a votação. Ontem, após um dia inteiro de negociações, o plenário encerrou quase 1h da manhã a sessão, que iniciou o debate da reforma da Previdência. Os deputados aprovaram um pedido do PSL para encerrar os debates e passar para a votação da matéria. Se os parlamentares conseguirem aprovar o texto que saiu da comissão especial, ainda vai ser preciso analisar os destaques e emendas. Até o momento, foram apresentadas 5 emendas de partidos, 17 destaques de bancadas e 63 destaques individuais, que podem ser rejeitados em bloco. São necessários 308 votos para aprovar a proposta. Rodrigo Maia afirmou que, se for preciso, pode levar as sessões até o próximo domingo para aprovar o projeto em 2 turnos, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18. A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje o texto da reforma da Previdência e o governo calcula ter votos suficientes para aprovar a matéria. Nas sessões de ontem, o quórum chegou a 507 deputados e foi possível derrubar pedidos da oposição para atrasar a discussão. Nós vamos ao vivo até Brasília, onde está o Rafael Wallendorf, repórter que acompanha todas as discussões direto da Câmara. Boa tarde, Rafael. Como é que está o clima por aí? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abriu perto do meio-dia a sessão para votar o texto da reforma da Previdência. Nesse momento, deputados falam contra e a favor do projeto. Apesar da discussão ter sido encerrada na noite de ontem, o Rodrigo Maia fez um acordo, falou que daria a palavra, então mais 6 deputados vão falar aqui e em seguida começa o processo de votação. Mas isso não quer dizer que o texto realmente será votado daqui a pouquinho. Isso porque ainda tem uma série de requerimentos, de pedidos de adiamento da votação, todo esse kit obstrução que a oposição apresenta para tentar retardar o processo. Mas o presidente Rodrigo Maia também falou que acredita que isso possa ser superado e o texto possa ser votado até às 3h da tarde, Kellen. O governo contabiliza aí que tem os votos suficientes para aprovar o projeto e teve um termômetro ontem. Houve 2 votações nominais e em ambas teve mais de 330 votos. Como você falou ali, eu já tenho um número atualizado, já são 94 destaques e emendas que devem ser votados depois que o texto base for aprovado, se for aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Agora, Rafael, a sessão está acontecendo, a gente vê toda essa movimentação atrás de você. O ponto é que o agronegócio ainda está na pauta de alguns parlamentares, isso porque há a intenção de voltar com aquele tema de taxar as exportações do agro. Como é que está este ponto aí? Exatamente, Kelly. É um tema que havia sido vencido na comissão especial, com aquele destaque que foi aprovado já na madrugada da última sexta-feira, mas hoje o deputado Alessandro Molon, líder da oposição, nos confirmou que vai apresentar um destaque aqui no plenário para recolocar no texto a questão da taxação das exportações agrícolas,
aí 2,5% o Fundo Rural sobre as exportações diretas. O deputado falou que é uma vergonha o governo falar em acabar com privilégios e conceder uma isenção como essa a um setor da economia. Conversei também com deputados da FPA, da bancada do agro, eles rechaçam essa posição, falam que não existe isenção, não existe privilégio para o agro, porque já é um tema que não existe essa taxação, seria uma nova taxação. Isso deve ser apresentado mais tarde aqui no plenário e vai ser uma luta grande da FPA para não deixar isso passar. Lembrando que a oposição, esse destaque do Alessandro Molon, precisa de 308 votos a favor para que a oneração das exportações volte ao texto da reforma da Previdência. Eu falei até com o deputado Alceu Moreira, presidente da frente, ele acredita que isso não vai passar, falou que a frente está mobilizada para votar a favor da reforma da Previdência hoje aqui em Brasília. Kellen. Agora, Rafael, este momento é muito importante para o governo, que tenta conseguir os votos de várias bancadas, a exemplo da bancada do agronegócio, uma das mais fortes e representativas do Congresso Nacional. Neste exato instante em que o governo precisa de votos para aprovar a reforma da Previdência, a bancada do agro está pedindo algo em troca? Por exemplo, a remissão do passivo do Fundo Rural? Pois é, Kellen, é um dia de bastante movimentação. Até o presidente Jair Bolsonaro esteve mais cedo aqui na Câmara, participou de um evento da bancada evangélica, falou que está otimista com essa aprovação, mas a bancada do agro fala que vai apoiar sem nenhuma condicional, não impôs condicionante, não impôs negociação com o governo, vai votar porque a proposta é boa para o Brasil, boa para a economia, boa para o setor agropecuário. O deputado Alceu Moreira reafirmou isso, falou que desde o início a frente defendia a reforma da Previdência e com todos os ajustes que foram feitos na idade mínima da aposentadoria rural, essa questão da taxação que ficou de fora, hoje volta em destaque, mas a princípio está de fora, que dessa forma a frente vai apoiar a votação sem pedir nada em troca para o governo. Por enquanto não tem novidade sobre essa questão realmente do passivo do Fundo Rural. Ele falou, garantiu que isso não entrou em nenhuma mesa de negociação, que essa mesa sequer existiu. Kellen. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai divulgar amanhã o relatório de oferta e demanda de grãos. Vamos saber agora como estes dados devem mexer com os preços da soja e do milho aqui no Brasil. Para essa conversa, nós convidamos o analista de mercado da ARC Mercosul, Tarso Veloso, que fala conosco direto de Chicago, nos Estados Unidos. Tarso, muito boa tarde. Qual a expectativa para o relatório do USDA? O que ele deve trazer? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos assistem. Kellen, o relatório de amanhã do USDA, ele deve vir de uma maneira mista. A gente acredita que os números de milho podem ser baixistas para os preços e podem ser altistas para a soja. Em um primeiro momento, o USDA não deve modificar a área plantada de soja. A gente lembra que no final de junho, o USDA trouxe um aumento muito grande da área de milho, o que acabou frustrando um pouco a expectativa, né, dos operadores aqui em Chicago, mas a gente acredita também que o USDA ele pode aumentar os estoques de milho e reduzir os de soja. Então a gente pode ter um relatório levemente altista na soja e baixista no milho. E por que essa expectativa de que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deve aumentar os estoques do milho? Bom, a princípio está muito cedo para o departamento reduzir as produtividades novamente. A safra foi plantada e o clima está bom, então isso está impedindo os preços de subirem. E em relação aos estoques, o USDA deve aumentar os estoques de milho por conta da redução da demanda. O Brasil está exportando milho de maneira muito agressiva, a preços mais baratos do que os americanos. Então, existe uma tendência, com o aumento da área, da produção, etc., que o USDA eleve os estoques finais de milho e reduza os de soja, tendo também um bom passo de exportação de soja dos Estados Unidos. Agora, para o produtor brasileiro, o efeito imediato, se confirmados os números que vocês projetam, é queda no preço do milho na Bolsa de Chicago, no entanto, incremento nas exportações brasileiras com alta nos prêmios. No final das contas, o produtor tem chance de ganhar mais reais por saca de milho no curto prazo aqui no Brasil? Então, no curto prazo, a gente não vê um movimento de alta que seja expressivo no Brasil. A gente vê os preços caindo nas últimas semanas no Brasil. Nós tivemos o real valorizando de maneira muito agressiva, porque o Congresso, neste momento, discute a votação da reforma da Previdência. E a CBOT, ela realmente não tem muito espaço para cima, porque não há demanda
suficiente nos Estados Unidos para que os preços possam subir. No atual patamar de milho, de preços na CBOT de milho e de soja, os grãos americanos são os mais caros do planeta. Então é muito difícil para o comprador vir aqui nos Estados Unidos e comprar milho, e se ele compra milho mais barato, ou até mesmo trigo mais barato em outros locais do planeta. Então o mercado ele está hoje basicamente reagindo ao clima nos Estados Unidos. Se o clima for ruim e a safra for menor, os preços sobem. Se o clima continuar bom, a gente não tem muito espaço para cima nos preços, a não ser que haja um acordo na guerra comercial. Agora, para o produtor brasileiro, o que você está dizendo é que o avanço da reforma da Previdência faz com que o real se valorize e o dólar se enfraqueça. O segundo ponto é a entrada de uma das maiores safras de milho da história. Esses fatores combinados exercem uma função negativa para o preço do milho, que só não está mais baixo porque as exportações brasileiras estão aquecidas e devem permanecer assim. É a síntese do que você nos trouxe? Exatamente. A gente também tem esse ponto que no final de junho a gente teve oportunidades de vendas muito boas no Brasil, e os preços caíram nas 2 últimas semanas. Então o produtor agora ele precisa esperar um pouco para a gente torcer por algum problema climático nos Estados Unidos para que a CBOT suba e o preço no Brasil acompanhe. Porque o que a gente está vendo hoje é um real ficando cada vez mais forte e dificultando a alta dos preços no Brasil. Para a gente encerrar, detalhamos bastante a situação do milho, a expectativa para o relatório de amanhã. Avançamos para a soja, porque nessa semana o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelou uma piora nas condições das lavouras de soja. Você está dizendo que o clima por aí está um pouco melhor, menos chuvoso. A perspectiva para o produtor de soja do Brasil é qual? Caso o clima nos Estados Unidos, a safra continue sendo reduzida por conta das condições de safra piores, a tendência é que a CBOT reaja e o produtor brasileiro aí sim ele vai receber prêmios melhores para exportação. O problema é que a demanda também está fraca para o Brasil. A China tem comprado menos soja, e se no ano passado nós exportamos 85 milhões de toneladas, esse ano nós estamos um pouco abaixo do ritmo necessário para exportar 68 milhões de toneladas. Então, há uma demanda menor, por conta disso os prêmios não sobem da maneira que subiam no ano passado. Então, para o produtor brasileiro, ele precisa ver algum problema climático nos Estados Unidos para a CBOT subir, e também, caso a votação da Previdência ou algum outro problema político aconteça, o real pode voltar a ficar mais fraco frente ao dólar, trazendo novas oportunidades de venda. O governo de Mato Grosso deve apresentar até sexta-feira uma nova proposta do projeto que revisa incentivos fiscais no estado. A versão anterior impactava o agro em 339 milhões de reais, de acordo com o levantamento feito pelo IMEA. Vamos até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem mais detalhes sobre este assunto. Patroni, muito boa tarde. A expectativa é que os impactos no agronegócio fiquem menores com esse novo texto que deve ser proposto pelo governo? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa é a expectativa exatamente do setor produtivo, do agronegócio aqui em Mato Grosso, mas uma expectativa que ninguém ainda tem certeza, Kellen, porque as discussões estão muito acaloradas, são várias reuniões com os parlamentares, né, e também com representantes do Executivo, justamente para tentar chegar a um denominador comum. Recapitulando um pouquinho a história, o governo apresentou esse projeto de lei complementar, né, o 53 de 2019, e depois de audiências públicas muito acaloradas, né, com muita discussão e muitas críticas, tanto da agropecuária aqui do estado, quanto de setores como indústria, comércio e também o setor da energia rural, né, da energia elétrica, incluindo a energia rural, depois de várias críticas, definiu-se na Assembleia Legislativa a formação de 4 comissões para que cada um atendesse aí as reivindicações, né, reunisse com representantes desses 4 setores, esses 4 pilares da economia aqui no estado. Essas reuniões estão sendo feitas desde a última semana. Agora pela manhã acabou há poucos instantes uma reunião também com o setor da carne, envolvendo frigoríficos aqui do estado e também representantes dos pecuaristas, né? Mais uma reunião em que o setor coloca os números, né, em que não
conseguiria absorver aí uma nova carga tributária, uma revisão do ICMS. Só para a gente ilustrar, no caso da carne, por exemplo, recapitulando aqui, a proposta do governo seria acabar com a isenção do ICMS no mercado interno, né, a carne destinada ao mercado interno, colocando aí uma tarifa de 7% de ICMS, o que o setor evidentemente discorda. Existe essa expectativa, conforme o líder do governo, né, o deputado Dilmar Dal Bosco, de que até a próxima sexta-feira seja apresentado então um substitutivo integral a essa proposta original do governo, que, como você mencionou, impactaria em cerca de 339 milhões de reais por ano o agronegócio aqui em Mato Grosso, conforme o estudo do IMEA. A gente lembra que o governo tem pressa, precisa aprovar essa proposta, esse projeto até o próximo dia 31 de julho para atender aí uma normativa federal, né, um projeto complementar federal número 160 de 2017. Bom, muita dúvida ainda, muita discussão. Conversei com alguns cientistas políticos hoje que dizem que acreditam que o governo deva ceder em alguns pontos, mas entende que diante da necessidade de arrecadação do governo, da necessidade de fazer caixa, já que há uma dívida muito grande do governo do estado, já apresentada já no início deste ano, então o governo deve ceder, mas nem em todos os pontos. Segundo o governo do estado, né, a expectativa é que se o projeto for aprovado como ele está, né, sem alteração, já no próximo ano o caixa do governo seja incrementado em pelo menos 500 milhões de reais. É claro que isso com base nesse projeto original, que a gente acredita que vai sim ter mudanças aí e outras cenas nos próximos dias aí a gente vai poder trazer aqui, Kelly. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.